Boa noite, bem-vindos a mais uma sessão do Ler Olhos nos Olhos. Fiquem desse lado para uma conversa com Juliane Fux e moderação de Maria João Costa. Muito boa noite, sejam bem-vindos então a mais uma sessão do Ler Olhos nos Olhos, uma iniciativa da Câmara Municipal de Oeiras que promove estes encontros com escritores de língua portuguesa, e hoje temos o prazer de atravessar o Atlântico desta forma virtual e falar com um dos escritores brasileiros que mais nos tem inquietado nos últimos tempos, Juliane Fux. Sejas bem-vindo a esta sessão. Esta é uma sessão que tem várias parcerias, também elas transatlânticas, mas não só. Tem o apoio da UCLA, do Centro Nacional de Cultura de Portugal, da Livraria Martins Fontes do Brasil, do Camões Centro de Cultura Portuguesa de Maputo, da Feira do Livro de Filipe Poços, no Brasil, Sempre um Papo, também no Brasil, da Fliar Achá, do Brasil, da Academia Cabo-Verdiana de Letras, da Pós-Fácio, do Brasil, do PEN, da Guiné-Bissau, Fundação Fernando Leite Couto, de Moçambique, e da Bienal do Livro de Pernambuco. É através destas parcerias e também através das várias plataformas digitais que levamos até si esta conversa, e pode participar nela, pode colocar perguntas ao escritor Juliane Fux, com quem vamos conversar, e assim também interagir nesta conversa que vai decorrer nos próximos minutos. O Juliane Fux nasceu em São Paulo, mas é importante dizer que é filho de pais argentinos, e isso é algo que marca a sua maneira de ser, a sua escrita também, e certamente também vamos falar sobre isso esta noite. Acaba de lançar em Portugal este livro, A Ocupação, é o seu mais recente livro. Ele já me confessou que ainda não o tem na mão, esta edição portuguesa, e vamos conversar sobre ela. É uma edição da Companhia das Letras. É um livro que se segue ao outro que também publicou em Portugal, A Resistência, e que é um livro que fez um percurso, foi bastante premiado, com prémios bastante prestigiados. O Julián venceu o prémio José Saramago, tem também com este livro, A Resistência, o prémio Jabuti de melhor livro e o prémio Oceanos. São de facto prémios bastante prestigiados. Nós estivemos juntos já há alguns anos em Óbidos, no Festival Fólio, em 2017, em que tivemos o prazer de conversar. Agora conversamos nesta distância virtual que os tempos também nos impõem. Julián, bem-vindo, obrigada por estares connosco esta noite. Deixa-me começar precisamente por olhar estes dias de pandemia, esta distância que nos é agora imposta. Tu vives num país que está no topo dos países com mais casos, com mais vítimas mortais. Como é que tu tens vivido estes tempos? Como é que tu olhas para este momento de pandemia? Bom, antes de tudo, queria agradecer o convite e todos os envolvidos, muitos envolvidos na realização desse evento. Portugal sempre acolhe muito bem, muito carinhosamente. Eu acho uma pena não poder estar aí, mas já uma satisfação que, pelo menos com esta muleta técnica, a gente consiga transpor um oceano, estar em diálogo. E estar em diálogo até com esse universo da lusofonia, que, em parte, foi Portugal quem abriu para mim, me apresentou essa distinta unidade que eu não concebia tanto, não pensava tanto. A unidade política estava mais centrada na América Latina, então eu gostei esse mundo que se abriu para mim e que agora, em parte, se encena nessa conversa. Enfim, estamos todos isolados em algum grau neste momento e enfrentando essa realidade trágica no Brasil, mais do que em qualquer outro lugar, talvez, no Brasil e Estados Unidos, encarando o disparate no exercício do poder, a péssima manutenção desse processo, a péssima forma de lidar, o negacionismo que se instalou aqui nesse país e que, enfim, nos deixa todos de cabelo em pé. É claro que é só a continuidade de um processo, nada nos surpreendeu. O exercício da necropolítica vinha sendo executado com bastante dramaticidade até o momento, mas a ocasião pareceu extremamente propícia para
para esse retrocesso que está no poder de exercer o seu poder mais nefasto, né? Então, é impossível passar incólume diante disso, é impossível não se deixar tocar, não se sensibilizar com uma realidade dessas, dramática como essa, mais de 100 mil mortos só no Brasil. Mas também procuro manter a tranquilidade e tenho escrito bastante a respeito da pandemia, numa coluna que acabei criando especificamente nesse período, como uma janela para o mundo e uma janela para dialogar com os outros, por sentir que Sentiste essa necessidade de escrever, de partilhar? senti totalmente. Eu estava nas primeiras semanas de quarentena, me sentindo completamente isolado em todos os aspectos, né? Fechado em casa com as minhas duas filhas, na atividade exclusivamente parental, e percebi que precisava romper isso de alguma maneira, e que a literatura poderia ser uma maneira, mas é uma maneira com imenso atraso, né? Eu escreveria um romance a respeito e ele se tornaria diálogo muitos anos depois, então não era a melhor maneira. E propus uma coluna no portal UOL brasileiro, e acabou sendo uma forma de pensar no processo inteiro, né? Pensar em tudo que está acontecendo, organizar meus próprios pensamentos e formular algo a respeito, e de me colocar em diálogo com os outros. E o Deixa-me sentimento é perguntar-te também Deixa-me o perguntar, porque sentimento nós de que, temos a ideia de o escritor gosta de estar isolado para escrever, precisa desse isolamento. Aqui o isolamento acabou por não ser benéfico para a literatura, mas encontraste outro caminho, outro tom de escrita. na verdade, eu já concebi o isolamento como atributo essencial para o exercício da literatura, e já reneguei essa noção. Quando escrevi meu romance anterior, A Resistência, a ideia central era do escritor isolado, fechado em si mesmo, fechado com seus pensamentos, e dali, daquele lugar, emanaria algo de literário. E depois disso, em A Resistência, já era um processo muito mais dialógico, já em contato com aqueles que eu transformei em personagem, em contato com as pessoas ao meu redor. E depois de ter publicado A Resistência, numa série de eventos, infinidade de eventos que foram se transcorrendo ano após ano, e me mantém numa percepção de que a literatura se constrói muito mais coletivamente do que eu sabia, do que eu concebia. Como a gente vai decidindo o que vale a pena escrever em diálogo constante com os outros, né? Lendo olhos nos olhos aquilo que se pode esperar e que se deseja e que ganha pertinência. É um processo muito mais coletivo do que parece. Ou seja, eu abandonei quase por completo essa imagem do escritor em isolamento para chegar àquilo que precisa escrever. É claro que no exato instante da escrita, sim, silêncio, concentração plena, isso sim, mas é o exato instante da escrita. Todo o resto do processo me parece fundamental o diálogo. Deixa-me recuperar umas palavras que tu escreveste há poucos dias no teu Instagram, no teu perfil de Instagram, em que te falavas de que sentias-te assustado com a frieza impassível com que alguns especialistas têm decretado o fim dos abraços. É perigoso este fim dos abraços para a era que aí vem, para as futuras gerações? Sim, é isso. Eu acho que era isso que eu me referia quando eu dizia o que eu resolvi escrever, né? Simplesmente registrar o desastre, a debacle, a perda, a dor, não era suficiente. Era preciso, nesse diálogo com os outros, abrir outros horizontes, perceber que há outros horizontes abertos, que há outros futuros, além desses futuros tão sombrios que os especialistas, entre aspas, tendem a desenhar, né? Se a gente ouve a utopia dos epidemiologistas, ela não é lá muito cativante, né? Não é dali que vai Nada. emanar um outro sentimento. Então a gente tem que deixar espaço vindo de outros discursos, de outros lugares para a manutenção de certa utopia ou de certa calidez, né? E ali o tema que me veio foi o tema dos abraços, pela percepção, já quando nas poucas instâncias de aproximação e de abertura, a falta que faz o contato físico, a falta que faz esse estreitar o outro.
e a necessidade de que isso se reconstitua, que a gente não se acomode a estas realidades, no tal novo normal, né? Que a gente não se acomode àquilo que é tão indesejado, né? Foste também um dos 29 escritores escolhidos pelo New York Times para escrever um conto justamente sobre este momento que todos atravessamos. Tu, a par do Miyakoto, outro dos escritores de língua portuguesa, escolheste falar sobre esta ideia de tempo parado, porque de facto nós, de repente, é como se a única coisa que nunca parava, que era o relógio, a não ser quando ficava sem pilhas, deixou de funcionar. Explica-nos um pouco o que refletiste neste conto que escreveste para o New York Times. Bom, é um conto que eu acabei derivando de uma das primeiras colunas que eu escrevi, o segundo texto que eu escrevi, e que respondia a essa experiência comum, coletiva, de paralisia do tempo, né? O sentimento que se manifestava de diversas maneiras, se expressava de diversas maneiras, de que o tempo não passava e, portanto, o presente, só o presente se inchava, o passado mais próximo se dissolvia, se perdia, parecia tão distante quanto os passados mais remotos, e o futuro se cancelava, né? Essa palavra que se tornou central e que eu colocaria como candidata à palavra do dicionário oxfordiano, assim, o cancelamento, porque tudo se cancelou. A gente está também diante da discussão da cultura do cancelamento, mas enfim, isso já é outro assunto. Tudo se cancelou, o futuro se cancelou aos olhos de muita gente, e a percepção de que não, de que esse é um equívoco, que é uma ilusão, a ideia de que o tempo não está passando, de que o tempo não passará, sobretudo, de que a gente não vai sair dessa situação, de que o coronavírus não vai se tornar o passado, que a pandemia não vai ser um passado, que, portanto, qualquer horizonte que a gente acreditava desfeito, ele se reabre aos nossos olhos, né? Então, é importante essa perspectiva temporal para a gente conseguir se ressituar. No conto, essa perspectiva se dá na esfera familiar, né? No momento em que, isolado, o sujeito sente só a paralisia do tempo, mas quando se junta aos outros, quando percebe a presença dos outros, aí sim, né, naquele caso dos pais, aí sim o tempo se faz presente, o tempo se faz vivo e esse sentimento todo se dissipa. Estás a falar da questão da família e é inevitável que a gente mergulhe neste teu novo livro, a Ocupação, que tem uma frase de abertura que eu quase considero uma espécie de antecâmara do livro, quando tu dizes todo homem é a ruína de um homem. Voltamos, tal como em A Resistência, às relações familiares, à questão das memórias comuns de família. Essa é uma das partes deste teu livro, A Ocupação. Uhum. Sim, é um livro constituído em 3 núcleos, né? Uma ocupação de moradores sem teto, uma vivência mais próxima do seu protagonista, escritor Sebastião, esse meu alter ego, e Que sua mulher, regressou, a possibilidade da veio paternidade. novamente da resistência para Sim, a ocupação. ele me acompanha já há muitos anos, não sei até quando. E a figura do pai, um pai no hospital, e ali sim, de novo, a passagem do tempo, o debate sobre a paternidade e sobre essa dissolução da vida que se dá, de novo, a presença de um futuro que é intransponível, que nos assola, que nos chega e nos ultrapassa, nos atravessa. Essa ideia está presente o tempo todo na constituição da ruína e na dissolução da própria ruína, né? Da possibilidade de transformação de uma ruína numa construção, invertendo a sentença do Caetano Veloso, né? Parece construção e já é ruína, que descreveria algo do nosso país, algo do movimento constante do Brasil, mas que também pode ter o seu sentido inverso, pode parecer ruína e já ser construção. E aí se reergue um sentido utópico. De fato, a ideia de ruína atravessa tudo, é uma das palavras que se tornam motivos recorrentes dentro do próprio livro, revisitados, assim como a própria palavra ocupação,
e que, no entanto, não deve ser vista como uma espécie de fatalismo ou uma noção pessimista e negativa da humanidade, né? Há também, como já existia em Resistência, o lado autobiográfico, ao mesmo tempo um jogo com o leitor, porque nem sempre percebemos o que é real dessa autobiografia e o que é ficcionado. Tu gostas de deixar o leitor um pouco confuso com isso? Gostas que o leitor construa a sua própria realidade? Sem dúvida, esse é o cerne do jogo literário que eu me proponho a constituir, né? Me vinculo àquilo que se chama autoficção, mas prezando particularmente não os jogos, às vezes, narcísicos que se dão na autoficção, né? O elemento de um crescimento enorme do papel da vida pessoal e da autobiografia. Isso me interessa pouco, aliás, era uma das disposições desse livro escapar um pouco disso, e fazer um tipo de autoficção menos narcisista, mas o que me interessa, em específico, nessa forma de escrita, é a construção de uma ambiguidade, né, de um pacto ambíguo com o leitor, que o leitor sinta que aquilo é real e ficcional simultaneamente, oscile nessas percepções, em algumas passagens sinta que aquilo cresce como relato, retrato do mundo tal como ele é, em outras passagens perceba o artifício, perceba a linguagem constituindo o mundo e não o mundo em si, e constituir assim um discurso que se faz ao mesmo tempo mais sincero, mais veraz, mas que se manifesta como construção literária. Enfim, como crítico literário, também é nesse lugar que eu tenho visto o que está acontecendo mais interessante em outros autores, né? E procuro me aproximar desse tipo de construção literária também. E sentes que há riscos em assumir esse lado mais autobiográfico, ao expor também os teus? Nesse sentido, enfim, eu sinto que pode haver muito risco. O projeto autoficcional é feito a partir desse risco, e muitos autores o desempenham sem moderação, né? Então, expõem de fato e criam na obra espaços de confronto, de enfrentamento, de celeuma, de ruído, de erosão das relações, mas eu não me proponho a isso, né? De fato, há sempre na construção de uma obra o exercício de uma escolha, né? Escolhe-se o que se quer expor, escolhe-se o que se quer abordar. E, de fato, ali é uma escolha que eu pretendo sempre que seja respeitosa com os envolvidos, sem que seja edulcorada, né? A proposta não é a dissolução do conflito. O conflito tem que estar ali presente, a exposição não é necessariamente confortável. Isso estava em questão na minha relação com meu pai, que aparece ali, na minha relação com a minha mulher, que também aparece ali. Esses atritos, podem ser, inclusive, bem-vindos e incorporados à própria narrativa. Eles são parte do processo de diálogo que constitui o livro. Mas não me interessa um tipo de literatura de ruptura com os meus próximos. Esse tipo de ruptura me parece totalmente desinteressante do ponto de vista literário. Do ponto de vista literário, me interessa muito mais a aproximação, a complexidade, a delicadeza desse discurso, a sensibilidade necessária para abordar a vida pessoal e as vidas pessoais dos outros. Há até uma passagem muito curiosa em que, na conversa entre o Sebastião e o pai, a certa altura, o pai chama-te Julián, e tu ali dizes, não, eu aqui sou o Sebastião. E é muito engraçado esse lado porque parece que estás a conversar também com o leitor e a dizer, atenção que isto tem este jogo. Mas deixa-me também falar aqui de outra questão que já trouxeste também logo no início, quando falaste do livro, que é a questão da tal ocupação, da ocupação de um edifício, de um hotel abandonado. Tu viveste esta experiência, ou seja, isso está relatado aqui também neste livro, mas partiu de uma experiência de tu estares num espaço como este, onde viviam pessoas refugiadas, sem teto? Sim, eu recebi em 2016, quando começava um projeto que ainda não tinha o título A Ocupação, chamava Os Olhos dos Outros, e eu acho relevante mencionar isso porque a gente está num encontro chamado Ler Olhos nos Olhos, e quando eu vi isso, não tinha muita relação. Eu sei que é uma série de encontros, mas a relação com o livro em específico era forte, esse olhar para os olhos dos outros.
E quando começava a escrever esse livro, que tinha uma dimensão já os núcleos pessoais constituídos, né, o núcleo familiar e o núcleo paterno, mas ao mesmo tempo propunha ser uma leitura desses encontros mais de fricção que se dão numa cidade como São Paulo, do encontro com a alteridade, o encontro que nos estremece, que nos torna mais instáveis, são os momentos mais ruidosos da nossa existência, muitas vezes, e era um outro vago, um outro que existia quase como uma entidade abstrata dentro do livro. Então, recebi esse convite para participar de uma ocupação de moradores sem teto como escritor, ou seja, a organização, que era a Frente de Luta por Moradia, se abriu para cineastas, para artistas plásticos, e me chamaram como escritor para fazer algo indefinido e pessoal ali naquele espaço. Passei alguns meses frequentando diariamente a ocupação, me envolvendo com aquelas pessoas, a princípio sem saber ao certo o que faria com aquilo, e pouco a pouco percebendo que eles seriam o núcleo mais evidente de uma alteridade organizada, ordenada no livro, e provocativa também, né? Que me provocava, que me tirava do meu próprio lugar, que me afastava da minha casa diariamente e me oferecia com crueza uma outra realidade dentro da minha própria cidade, sobre a qual, aliás, eu nunca tinha escrito, quase nunca tinha escrito. Nos meus romances anteriores, São Paulo não aparece. Agora era assim um convite a entrar numa espécie de coração de São Paulo, porque é bem no centro e é esse lugar, uma casa muito expressiva do que esta cidade pode chegar a ser. Enfim. No fundo, tu consegues com isso, ou conseguiste com isso, também sair, quando tu dizes sair da tua casa, é também sair desse núcleo de personagens mais familiares e procurares outras histórias, ires ao encontro de outras histórias. Mas essas histórias também, de alguma forma, se cruzam, digamos, e voltamos atrás ao livro A Resistência, cruzam-se com a ideia do exílio, que também já estava no outro livro, porque estas pessoas são refugiadas, são exiladas. Acabaste por encontrar também algo que se tocava com o teu próprio percurso. De fato, né? Percebendo que ali, naquele espaço, havia constantemente uma certa experiência de trânsito, de deslocamento, de migração, que por vezes ganhava esse nome de exílio para alguns deles, por vezes eram refugiados, estrangeiros, mas outros não, migravam internamente pelo Brasil, não tinham esse status, esses nomes que vão alterando a nossa percepção de nós mesmos, mudavam de experiência, de face, mas que representavam algo também de coletivo, de em alguma medida, se possível dizer algo assim, de universal. Ali também eu me encontrava com eles, eu me reconhecia, eu percebia esses deslocamentos presentes também na minha família, eram elementos de identificação com os personagens com os quais eu ia cruzando. Mas é aquilo que tu dizes, na ocupação tu usas a expressão existência abalada pela política, essa é a condição do exilado, é a sua existência abalada pela política. Sem dúvida, acho que sim, o exilado por excelência seria isso, mas também a percepção de que, enfim, e os dois livros se pretendem, como conjunto, ser uma expressão disso, das múltiplas maneiras como a vida política toca diretamente a existência das pessoas e a experiência pessoal, na sua cidade ou fora dela, nesses exercícios de migração ou quando a gente ainda se detém, está fixo. Me interessava ver como a política incide, são livros políticos, se pretendem também livros políticos sem se tornarem livros panfletários. Minha proposta é justamente um tipo de literatura que se acredite política, que seja em algum grau literatura de intervenção, que reflita o presente, que se deixe ocupar pelo presente, mas ao mesmo tempo que não responda simplesmente a um discurso pronto e dogmático a respeito. Me interessavam essas vozes em trânsito também por isso, porque elas deslocam as nossas próprias ideias, deslocam os nossos conceitos e nos fazem repensar, reinventar o que a gente sabe.
Nesse sentido, a resistência e a ocupação são dois títulos que têm esse sentido político, uma espécie quase de manifesto. Deixa-me colocar aqui uma pergunta que a Carlota Fernandes te lança. Pergunta-te de que forma é que o Prémio José Saramago mudou a tua carreira? Mudou bastante. Os prêmios, de modo geral, desde o prêmio Jabuti, que foi anterior ao Saramago, já multiplicou muito a quantidade de leitores, a presença nesses espaços institucionais da literatura e, portanto, criando esse conjunto de diálogos e conversas e a percepção de que a literatura se faz coletivamente, como eu já disse. E o Prêmio Saramago também, um pouco como eu já disse, foi essa porta aberta para um mundo cuja unidade eu desconhecia, que é o mundo da lusofonia. E para mim foi, de fato, muito interessante pensar a existência cultural e também política nessa outra unidade, nessa outra forma de olhar. Se eu concebia a América Latina com esses trânsitos, o exílio, as migrações internas, as ditaduras, tudo que a gente tem em comum aqui nestes países, de repente eu fui percebendo que há algo em comum e algo a visitar e a conhecer em outros lugares. E pelo Prêmio Saramago, acho que eu não duvido em dizer que foi por aí, eu acabei indo para Macau, acabei indo para Moçambique, acabei indo para Cabo Verde, conhecendo, então, todo um outro universo ao qual o Brasil também dá as costas. A gente pensa o Brasil como um país que dá as costas para a América Latina, que tem dúvidas se pertence ou não pertence à América Latina, e de repente eu me dei conta de que a gente dá muito mais as costas para esses outros países lusófonos, que o Brasil pode ter muito mais em comum com Moçambique, com Cabo Verde, do que imagina. E tem presença, inclusive, em Moçambique, em Cabo Verde, em Angola. Está ali, a cultura brasileira é pujante o bastante para chegar naquele lugar. E a gente simplesmente desconhece essa relação tão íntima e tão próxima. Por sorte, eu pude me refazer disso nesses anos. Justamente essa relação de que estás a falar, se calhar devemos trazê-la de novo para este livro Ocupação, porque ela está aqui também espelhada, essa relação lusófona, porque tu neste livro tiveste, posso dizer, uma espécie de tutor no escritor Miyakoto. De que forma é que como é que foi essa relação com ele, de que forma é que ele também te ajudou na resolução deste livro e de que forma é que o incorporaste, porque há aqui umas páginas que são escritas por ele. Sim, bom, esse chegaria exatamente nesse lugar, foi importante você ter feito a pergunta. O Miyakoto, bom, foi algo também que me vem de fora, a literatura tem sido, às vezes, essa resposta a impulsos que não necessariamente vêm de mim, e houve um programa cultural da Rolex que me convidou a interagir com ele, eu tive que apresentar o livro que eu escreveria e ele me selecionou para estar em diálogo, ele como uma espécie de mentor, embora ele próprio rejeitasse essa função ao longo do processo, e desde 2016 também a gente vem conversando, dialogando sobre o que seria esse livro. Na ideia de Os Olhos dos Outros, dessa questão da alteridade que está muito presente, também eu via nele alguém capaz de me orientar, porque vinha escrevendo muito sobre mim mesmo, minha experiência pessoal, minha vivência familiar, e me interessava essa aproximação ao outro, à voz do outro, ao lugar do outro, e o Miyakoto faz muito bem, né? Essa forma de ler, e de ler também a história do seu próprio país nos seus romances. Então, me interessava muito isso, ele queria me impelir a sair de mim, o tempo inteiro ele dizia isso, eu achava que eu devia fazer o exercício, inclusive de ficcionalizar mais. O ficcionalizar mais eu aceitei e recusei, aceitei temporariamente, recusei quando percebi que aquele não era o meu lugar, mas o soltar a voz, buscar essa aproximação ao outro, buscar um lirismo, buscar um risco maior em me deixar ocupar pelo outro, foi algo que eu quis, de fato, responder no apelo dele. E o livro se faz assim, né? Progressivamente, se deixando ocupar pelas vozes dos outros. Essas pessoas da ocupação, elas são descritas, mas também tomam a palavra. Num dado momento, eu quero que elas tomem a palavra, elas assumem e narram, contam suas histórias,
dominam capítulos do livro, é claro que mediadas por essa linguagem que é a própria literatura. E no final do livro eu percebi que a última voz a ocupar tinha que ser a do Miyakoto. Ele escreveria um dos capítulos, ele ocupa então esse espaço, e o que ele escrevesse, estava aí o risco também, o que ele escrevesse participaria, não seria mediado por mim. Ele diz a certa altura, na carta, no fundo, que tu integras neste livro, ele fala fala sobre a escrita também, mas depois encontrei uma declaração dele sobre ti, em que ele fala da tua capacidade de desbanalizar o cotidiano. Aquilo que é banal ganha uma dimensão quase metafísica. Eu pergunto se são as pequenezas cotidianas de que tu falas no teu livro A Ocupação. Sim, acho que sim. Essa é a proposta. Essa vinha desde sempre a proposta. Nos livros não são marcados por grandes conflitos, ou pelo menos esses conflitos não são perseguidos à risca, muito literalmente. Eles perpassam aquilo que a gente está lendo. Eles estão presentes, eles são referidos, são mencionados, mas eles se diluem também. E me interessa o relato dessa outra existência, mais cotidiana, mais comezinha, dos encontros, da impossibilidade de compreensão, ou, no fim das contas, da possibilidade de compreensão, enviesada, sutil, delicada. Me interessa justamente esse tipo de construção, não a construção dramática, né? Quase uma negação da dramaticidade da experiência, e sim uma tentativa de percepção do que há de significado nas pequenas vivências, naqueles pequenos contatos que a gente vai travando ao longo da vida. Temos uma pergunta da Paula Sabino, e que voltamos à questão que falámos no início da tua participação no projeto de Cameron do New York Times. Ela pergunta se pode ser mais um passo para entrar no mercado dos Estados Unidos, ou isso não é importante? Isso não é tão importante, começo respondendo por aí, não me parece, me sinto mais, acho que há muito mais ressonância nestes outros âmbitos, né? Quando a gente publica o livro em realidades um pouco mais próximas, ou em que se estabelecem elementos a mais em comum. Há, inclusive, uma outra cultura literária e narrativa que cria nessa entrada num outro mercado tão distinto uma série de ruídos, de impedimentos, de estranhamento, sobretudo. Mas isso não impede de me deixar contente quando o livro existe por lá. E A Resistência saiu, foi publicado no Reino Unido primeiro e chegou nos Estados Unidos no ano passado. Recebeu uma boa resenha do New York Times, por isso eu acabei sendo convidado para esse projeto. Ou seja, já sentia que havia uma aproximação e uma recepção, um acolhimento ali. Mas eu percebo sempre que esse acolhimento se faz com algum estranhamento. E eu acho interessante que se realize assim. Tenho um tradutor lá, que é o Daniel Hahn, que me parece um sujeito essencial, brilhante em vários aspectos, que não tenta retirar as estranhezas juntas, não tenta domesticar na tradução o que um romance é, para que ele seja mais palatável. E passou a funcionar melhor, eu acho, a recepção do meu livro fora, em comparação com outros contos e textos que eu tinha publicado fora, porque justamente é possível existir mais autenticamente nessas outras línguas. Eu acho interessante esse fenômeno, eu gosto da tradução, não rejeito a tradução, acho ela fundamental. Aliás, tu fizeste a tradução de A Resistência, foste tu que fizeste a tua própria tradução para o espanhol. Isso foi estranho, no fundo, estares a escrever novamente o teu próprio livro? Em parte foi estranho, sempre. Acho que traduzir é sempre uma atividade estranha, um ofício estranho. Eu traduzo textos, livros de outros também. Mas gostei do tipo de intimidade que se reconstrói, que eu reconstruí com o meu próprio livro ao traduzir para o espanhol. Ao mesmo tempo, tinha muito sentido, porque a história é a história de um filho de exilados, ou seja, a gênese daquela escrita podia reverberar na linguagem se eu mesmo traduzisse. Era interessante também ali que houvesse algum estranhamento na voz,
e por isso eu mesmo decidi fazer a tradução. Já tinha traduzido outros textos meus, mas é estranho, é claro que sim, porque o domínio da língua, ainda que se possa escrever com um espanhol perfeitamente correto, é completamente diferente no hábito, no uso, né, da linguagem. Para mim, essa intimidade com a linguagem que a gente tem quando vive num país e vive há muito tempo e convive cotidianamente com essa língua é totalmente diferente de saber o que as palavras significam em contextos bem mais esquálidos, né? E nesse caso não tinhas o autor para recorrer a ele e perguntar-lhe para tirar alguma dúvida de Mas tive tradução? sim, mas tive sim o diálogo com alguém. Isso eu achava fundamental. Ou eu faria a tradução e haveria um revisor presente, né, com quem eu dialogaria, ou seria o contrário. Alguém faria a tradução e eu dialogaria sobre cada uma das escolhas. Acabamos optando por essa primeira alternativa que constituía um novo original, né, um novo original desse autor. Talvez pudesse ser interessante nesse sentido. Mas nem sei se vou voltar a repetir com a ocupação. Ia-te perguntar isso mesmo. Na ocupação poderia ser, mas a pertinência justamente dessa voz em algum grau estrangeira, dessa voz exilada, ela se perde, porque essa história já não está tão presente, né? Existe a menção ao pai argentino, ao pai exilado, mas não tem uma reflexão sobre o exílio o possível exílio deste menino que eu fui, que foi Sebastião, meu personagem. Então, se perde a ideia de uma língua, de uma construção de linguagem entre mundos e entre línguas, entre idiomas. Então, aí já não é tão pertinente, mas ainda se poderia ser, não rejeito também. Temos uma pergunta da Filipa Serra Couto. Ela quer saber que livro de ficção deve ler para melhor entender o Brasil. Bom, se a ideia é ver o que a literatura pôde retratar e trazer à tona da nossa identidade, das nossas complexidades sociais, políticas e etc., eu sempre considero uma referência intransponível Machado de Assis. Pode ser uma obviedade enorme o que eu estou dizendo, espero que não seja tanto. Se for uma obviedade, a gente pode falar de muitas outras coisas, porque, enfim, a literatura se constitui de muitas ricas vozes, mas Machado de Assis é uma referência impressionante e quem não tiver lido precisa passar por ele para entender algo do que é o Brasil. Memórias Póstumas de Brás Cubas, que agora, por exemplo, foi publicado com enorme êxito em língua inglesa, né, com uma tradução nova da Flora Thomson DeVoe, saiu em um dia, se esgotou. É uma coisa que, assim, foi para a gente aqui, para escritores ou para pessoas próximas da literatura no Brasil, foi uma espécie de lavar a alma, porque algo estava sendo negligenciado, esquecido, ignorado, e aparentemente pode ter deixado de ser, como aconteceu também com Clarice Lispector, como é preciso que aconteça com uma infinidade de outros autores, para que eles existam também fora, né? São autores muitíssimo presentes aqui no Brasil, mas que poderiam existir também fora. E como é que são os teus hábitos de leitura? O que é que tu estás a ler? Lês mais do que um livro ao mesmo tempo? Como é que és enquanto leitor? Leio mais de um livro ao mesmo tempo, não receio em abandonar livros, abandono muitos. Procuro me manter muito atento ao que se produz hoje, né? Acho fundamental nessa literatura como diálogo, que esse diálogo se estabeleça também entre pares, né? Constituir literatura a partir do que outros estão escrevendo neste exato momento. E, enfim, nessa escrita de uma coluna semanal também, uma das coisas que eu gostei, que reconstituiu em mim, foi uma relação muito íntima com a minha biblioteca, os meus livros, né? Porque a proposta da coluna é que passe sempre, de alguma maneira, em algum momento, pela literatura, pelos livros, ou seja, uma reflexão sobre o presente a partir ou através dos livros, e me vejo constantemente revisitando grifos, revisitando livros aqui ao meu redor e muito interessado no que eles têm a me repetir, né? Que isso é fundamental, eles não dizem só uma vez, e acho que em novos contextos eles dizem coisas completamente distintas.
como outros, não pude deixar de ler nestes últimos tempos romances de pandemia, né? Camus, algo do Garcia Marques, não por completo, esse também me permiti abandonar, por mais herético que seja abandonar Garcia Marques, o Decameron também, enfim, tudo isso me interessou até certo ponto, depois eu necessitei me afastar. Tenho feito esses movimentos constantes de aproximação e afastamento em relação aos livros, inclusive a livros que eu amo. E o que é que estás a ler agora? Bom, neste momento eu estava, para escrever a coluna de amanhã, eu estava lendo Winnicott e Doutor, ou seja, coisas extraliterárias. Existe um debate constante sobre escolas e o papel que elas podem ter enfim, não o papel que elas têm está dado, né? Já é evidente, mas ainda assim precisa ser reiterado neste momento, num momento que há quase que uma banalização do deixa para depois, não custa esperar, e uma ideia de distanciar também a retomada disso. Então, é isso, acabo lendo coisas completamente inesperadas para mim mesmo, voltando a certas coisas. Ao meu lado eu tenho, por exemplo, as 200 crônicas do Rubem Braga, que é uma seleção de crônicas. Esse tipo de coisa também ajuda a ler o Brasil e a compreender. Décadas depois dele ter escrito, ele pega algo de muito fundamental. Mas é isso, eu tenho feito esse exercício de trânsito constante entre livros, e isso me interessa, me agrada. E consegues escrever, quando estás dedicado a um livro, consegues ir lendo ao mesmo tempo? Tu tens uma escrita demorada? Consegues, no fundo, manter esse ritmo de leitura que tens agora, por causa das crónicas? Escrever não é um problema para a leitura. Escrever é estimulante, né? Escrever literatura ou escrever colunas, pelo contrário, me fazem estar constantemente em contato, às vezes com muita poesia, por exemplo. A poesia me mobiliza, e, enfim, li recentemente da Szymborska, alguns poetas brasileiros, a Marília Garcia, a Ana Martins Marques, são constantes nas minhas leituras. Mas o que me dificulta a leitura são as filhas, que é um elemento do extra-literário. Tenho uma filha de 9 meses e uma filha de 3 anos. Essas duas são ruídos constantes, me despertam cedíssimo, me ocupam bastante, então o ritmo de leitura tem caído nos anos recentes por causa disso. Um dia eu pretendo retomar. Espero que elas também não te impeçam de escrever o próximo livro. Já estás a trabalhar nele ou ainda não? Não. Essa foi uma das questões, né? Eu vi muitos escritores e escritoras ao meu redor sofrendo com a pertinência do que tinham para dizer e do que vinham fazendo no instante em que a vida é avassalada por esta nova realidade. Então, como continuar vendo pertinência nos projetos que não falavam, e por que falariam, de pandemia ou desse tipo de visão distópica da humanidade. E eu, por sorte, não estava escrevendo nada, porque eu tomo algum tempo depois que publico um livro. Publiquei Ocupação em novembro do ano passado, né? É bem recente. Tinha terminado de escrever em setembro, foi uma publicação meio rápida. Ou seja, ainda não me distanciei o bastante para começar outro livro. E foi nesse instante que pensei que podia escrever outro tipo de coisa e me beneficiaria com outro olhar. Ainda não sei como será conciliar essas duas instâncias, mas eu acho que ainda vou compor alguma maneira. Volto a escrever talvez ano que vem. Esse é meu plano. Ano que vem, no máximo, a mais tardar ano que vem, eu tenho que estar retomando o exercício da escrita literária, né? Muito bem, Julián, muito obrigada por esta conversa e, sobretudo, quem nos acompanhou tem agora este novo livro, Ocupação, para ler. Está lançado em Portugal pela Companhia das Letras. Também quem ainda não leu, A Resistência está também editado pela Companhia das Letras. Muito obrigada por teres partilhado connosco este teu olhar, estes olhos nos olhos que tivemos aqui nesta sessão. Obrigada por teres juntado a nós.
Muito obrigado a você, Maria João. Sempre um prazer estabelecer esses diálogos transoceânicos. Enfim, espero que em outro tempo a gente consiga se encontrar presencialmente mais uma vez. Exatamente, quando tudo isto passar, quando voltarmos à normalidade. Muito Exato. obrigada, agradeço também a quem nos acompanhou. Lembro que a próxima sessão do Ler Olhos nos Olhos será no próximo dia 19 de agosto, às 9h30 da noite, hora de Lisboa, e será com o escritor angolano Onjaki. Muito obrigada e boa noite.